Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda! Nesse vídeo você vai aprender o segredo do autocontrole segundo as ideias contidas no livro Hábitos Atômicos. Então, bora começar! Em 1971, durante a Guerra do Vietnã, foi descoberto que mais de 15% dos soldados em serviço nos Estados Unidos estavam viciados em heroína. Além disso, pesquisas complementares revelam que menos de 35% dos militares no Vietnã haviam experimentado heroína e 20% já estavam viciados. Mas o problema era ainda maior do que se pensava. Essa descoberta levou o governo a criar o Escritório de Ação Especial e Prevenção ao Abuso de Drogas. Projeto esse que tinha a função de promover a prevenção e reabilitação dos membros dependentes e acompanhá-los até a sua casa. Em um dado momento, um dos pesquisadores responsáveis, chamado Lee Roberts, descobriu algo que derrubaria todas as crenças já estabelecidas sobre o vício. E o que ele revelou foi que, quando os soldados que haviam sido usuários de heroína voltavam para casa, apenas 5% retomavam o vício no período de um ano e só 12% recaíam dentro de 3 anos. Em outras palavras, 9 de cada 10 soldados que usavam a heroína no Vietnã eliminaram o vício quase que da noite para o dia ao voltar para casa. Apesar dessa descoberta contradizer a crença predominante das pessoas na época de que a dependência de heroína era uma condição permanente e irreversível, o pesquisador Robbins revelou que o vício poderia desaparecer espontaneamente se houvesse uma mudança radical no ambiente. E isso faz total sentido, pois no Vietnã, os soldados passavam o dia todo cercado por vários estímulos que acionavam o uso de heroína. A droga era de fácil acesso, eles viviam mergulhados no estresse constante da guerra, criavam vínculos de amizade com outros soldados que também eram viciados em heroína e, para finalizar, ainda tinha o fato de estarem a milhares de quilômetros de casa. Porém, uma vez que o soldado voltava para casa, ele se via em um ambiente completamente livre daqueles gatilhos. Quando o contexto mudava, o mesmo acontecia com o hábito. Um bom exemplo de como isso funciona é se compararmos essa situação com a de um usuário típico de drogas, aquele que foi acostumado a usar sozinho em casa ou com os amigos e de repente é internado em uma clínica para ficar limpo. Lá, o ambiente é totalmente desprovido de gatilhos que possam induzir um mau hábito, e por isso, o resultado geralmente é muito satisfatório. Porém, o que as estatísticas mostram é que, de todos os usuários de heroína que saem da clínica de reabilitação e voltam para casa, cerca de 90% acabam tendo uma recaída, o que representa exatamente o número oposto daquele estudado no Vietnã. Você vai perceber que essas informações contrariam muitas de nossas crenças culturais sobre os maus hábitos, pois elas desafiam a ideia convencional de comportamento doentio com fraqueza moral. Então, se você é gordo, fumante ou viciado em alguma coisa, com certeza já deve ter ouvido várias vezes que isso é fraqueza e falta de autocontrole. É comum pensarmos que basta um pouco de disciplina que todos os nossos problemas estariam resolvidos, pois essa concepção está profundamente arraigada na nossa cultura. Mas o fato é que algumas pesquisas recentes revelaram algo diferente. Quando os pesquisadores analisavam pessoas que aparentemente ter um tremendo autocontrole, ficou evidente que essas pessoas não eram tão diferentes daquelas com dificuldades em se controlar. O que, na verdade, acontece é que as pessoas tidas como altamente disciplinadas são melhores em estruturar suas vidas de uma forma que não seja necessária uma força de vontade sobre-humana ou um autocontrole gigantesco para prosseguirem com os seus bons hábitos. Dessa forma, elas passam menos tempo em situações tentadoras do que aquelas outras pessoas com vontades fracas e indisciplinadas. No fundo, as pessoas com mais autocontrole são normalmente aquelas que menos precisam exercê-lo, já que é mais fácil praticar o autocontrole quando você não tem que usá-lo com muita frequência. É claro que coisas como persistência, garra e força de vontade continuam sendo essenciais para o sucesso, mas a melhor maneira de aprimorar essas qualidades não é desejando ser mais disciplinado, mas sim criando um ambiente mais disciplinado. Essa ideia que desafia o senso comum faz muito mais sentido quando você entende o que acontece quando um hábito é formado no cérebro.
Um hábito que foi codificado na mente está a todo momento pronto para ser usado sempre que a situação pertinente surge. Tome como exemplo esse caso que aconteceu com uma terapeuta em Austin, no Texas. Quando ela começou a fumar, era comum que o fizesse enquanto andava a cavalo com um amigo. Mas, em um determinado momento da sua vida, ela parou de andar a cavalo, largou o fumo e se manteve longe disso por vários anos. Décadas mais tarde, ao retomar os passeios a cavalo, ela de repente começou a desejar um cigarro pela primeira vez em anos. Ou seja, os estímulos que acionavam o desejo de fumar ainda estavam internalizados. Ela só não havia sido exposta a eles há muito tempo. Uma vez que um hábito tenha sido codificado, o desejo de agir surge sempre que os estímulos ambientais reaparecem. Essa é uma das razões pelas quais certas táticas convencionais para mudar um mau hábito podem sair pela culatra. Envergonhar pessoas obesas com broncas e apresentações sobre perda de peso pode fazer com que elas se sintam estressadas e, como resultado, muitas acabam recorrendo ao remédio favorito delas contra o estresse, que é comer até não aguentar mais. Mostrar fotos de pulmões escuros para fumantes faz com que eles fiquem ainda mais ansiosos e recorram ao que, para eles, é o melhor meio de lidar com a ansiedade, que é fumando um cigarro. Isso prova que, se não prestar atenção nos estímulos que causam seu vício, ao tentar resolver o problema, você poderá provocar exatamente o comportamento que deseja interromper. Os maus hábitos se retroalimentam. Eles provocam justamente os sentimentos que tentam entorpecer. Funciona assim: você por algum motivo se sente mal e por isso come uma pizza. E por ter comido essa pizza, você volta a se sentir mal por saber que não deveria ter comido. Você sente preguiça e por isso vai assistir TV. Mas ela acaba te deixando mais preguiçoso e te fazendo assistir mais ainda. Se preocupar com a sua saúde faz com que você fique ansioso, e isso te leva a fumar um cigarro para aliviar a ansiedade, o que inevitavelmente irá piorar ainda mais sua saúde, e como consequência, fará com que você se sinta ainda mais ansioso. Os maus hábitos funcionam como uma espiral descendente, te levando para um buraco cada vez mais fundo e difícil de sair. Pesquisadores chamam esse fenômeno de desejo induzido por estímulo, significando que um gatilho externo cria na pessoa um desejo compulsivo de repetir o mau hábito. Ou seja, uma vez que essa pessoa percebe certa coisa, ela passa a desejar essa coisa. Esse processo acontece o tempo todo, muitas vezes sem nem mesmo nos darmos conta. Cientistas descobriram que só de mostrar uma foto de cocaína para um viciado por apenas 33 milésimos de segundo já era o suficiente para estimular o sistema de recompensa do cérebro e despertar o desejo pelo uso. Essa velocidade é rápida demais para ser registrada conscientemente pelo cérebro. Os viciados não conseguiam sequer identificar o que tinham visto, mas mesmo assim ansiavam pela droga. A moral da história é que você pode quebrar um hábito, mas é improvável que o esqueça. Uma vez que os sucos mentais do hábito tenham sido criados em seu cérebro, são quase impossíveis de serem removidos por completo. Mesmo que não sejam ativados por um bom tempo, isso significa que simplesmente resistir à tentação é uma estratégia pouco eficaz. Pois é muito difícil manter hábitos positivos de forma consistente em um ambiente negativo, já que isso requer muita energia e força de vontade que, digamos de passagem, são recursos limitados. No curto prazo, até conseguimos nos controlar bem, mas a longo prazo, acabamos cedendo aos estímulos do ambiente em que vivemos. A forma mais confiável de eliminar os maus hábitos é indo direto na raiz do problema. E na maioria das vezes, isso significa reduzir a exposição aos estímulos que os desencadeiam. Por exemplo, se ao invés de estudar ou trabalhar, você não para de rolar a timeline das redes sociais, deixe seu celular em outro cômodo por algumas horas. Se está constantemente se comparando com outros e se sentindo um fracassado, pare de seguir perfis nas redes sociais que desencadeiam esse sentimento negativo. Está perdendo muito tempo assistindo TV? Tire o controle do quarto ou evite ficar na sala. Se estiver virando noite jogando videogame ou jogos online e não consegue parar, guarde o console dentro de um armário após cada uso e desinstale os jogos online do computador. Você precisa tirar esses estímulos do seu campo de visão.
pois eles despertam o seu desejo sem que perceba. Essa é uma estratégia simples, porém bastante eficaz. Muitas vezes, só de remover um único estímulo, todo o hábito simplesmente desaparece. Não dependa da força de vontade para resistir às tentações, pois você vai perder esse jogo no longo prazo. Lembre-se, o segredo do autocontrole está em passar o mínimo de tempo possível expondo aos estímulos que desencadeiam seus maus hábitos. O que achou desse fato incrível? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Um forte abraço e até a próxima! E você já sabe, se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos e não esqueça de clicar no botão curtir para que possamos fazer mais vídeos como esse. Um forte abraço e até a próxima!